Vamos dar início aqui a mais uma solução de problemas, tá? É, Hoje a gente vai fazer a prova de 2025. Bom, tinha escrito prova de 2025 né? Agora pensando bem, 2025 não é agora não. Mas enfim, essa prova traz quatro questões, certo? As duas primeiras questões são questões muito boas, muito fáceis de fazer, certo? A terceira questão ela é mais ou menos por causa que tem um lancezinho ali que é um pouco de dúvida. E a última questão, apesar de parecer fácil, ela é uma questão um pouco chata, tá? Exige muito cálculo, entendeu? E é bem nesse âmbito. Mas vamos começar aqui pela primeira, para ver se a gente termina antes do primeiro intervalo. Olha o que ele está falando aqui, ó. A gente tem três cargas de valor Q, 2Q e 3Q, que são colocadas nos vértices de um triângulo equilátero, que nem está na figura ali, certo? De lado L, e uma carga Q de mesmo sinal dessas três, que é colocada no centro desse triângulo. Obtenha a força resultante sobre Q em módulo, direção e sentido. Bom, ele quer que eu obtenha o vetor força, basicamente o vetor força elétrica que está atuando sobre Q. Então, primeiro de tudo, a gente pode ver o seguinte, né? Eu vou desenhar o triângulo aqui novamente, tá? Eu vou manter a mesma configuração que está aqui. Note que ele está no centro do triângulo, de maneira que ele está a uma distância equidistante às cargas, certo? Esse triângulo aqui tem lado L, tá? Ou seja, as cargas estão equidistantes entre si e estão equidistantes ao a carga Qzão aqui. Essa distância aqui é R, essa distância aqui é R e essa distância aqui é R, tá? Então, até aí, nada demais, a gente vai prosseguindo aqui, tá? E aí, como é que fica essa distribuição? Segundo o que tem ali no ordenamento, aqui é 3Q, aqui é 2Q e aqui é 1Q. Note que ele fala o seguinte, olha, é colocado no centro e ele chega e diz o seguinte aqui, ó, uma carga Q de mesmo sinal das demais três cargas, né? Então, ó, isso aqui é importante. Por quê? Porque todas as forças que vão estar atuando aí serão forças repulsivas. Ou seja, 3Q ela vai estar atuando de maneira repelir que vai estar atuando também repelindo Qzão, certo? E 2Q vai estar atuando repelindo Qzão aqui, tá? Então vamos lá. De cara, o que a gente vai fazer aqui, primeiramente, é calcular o módulo de cada interação. Então vamos lá, olha só. Eu vou chamar aqui, ó, de acordo com a intensidade das cargas, eu vou atribuir o nome da força. Então, a força 1, certo? A força 1, o módulo da força 1, ela vai ser essa carga aqui, ó, que tem intensidade 1 atuando sobre Qzão. Como é que fica? Isso aqui vai ficar 1 sobre 4π é zero, certo? De quem? De Qzão vezes Qzinho, tá? Sobre a distância entre eles, que é R ao quadrado. E aqui eu vou botar um versorzinho que eu vou chamar de R1. Esse versorzinho daqui tem a direção e sentido da força que ela está se propagando, ok? Só para a gente deixar isso aqui, tá? Da mesma maneira, agora eu vou fazer para F2. Quem é que vai ser F2? F2 vai ser 1 sobre 4π é zero, certo? De quem? Agora, F2 vai ser essa daqui, ó. Logo, a intensidade da força dele aqui vai ser o quê? Vai ser duas vezes Qzão, Qzinho, sobre R ao quadrado, R2. E por fim, F3 vai ser igual a 1 sobre 4π é zero, de quem? De 3 vezes Qzão, Qzinho, sobre R ao quadrado,
e R3 é esse vessorzinho do afastamento que está acontecendo. Se eu quiser calcular um módulo de cada uma dessas forças, note que o seguinte aqui, ó, como é que fica o módulo de F1? O módulo de F1, tá? Eu já mencionei anteriormente, que o que eu chamo de módulo aqui é basicamente a letra sem nenhum sinal. Como é feito no livro, por exemplo, do Alonso e Fim. Aqui não tem como eu botar em negrito aqui, tá? Então, ó, F1, ele vai ser quem? Ele vai ser 1 sobre 4π é zero vezes quem? Vezes Qzão, Qzinho sobre R ao quadrado. Esse aqui é meu F1. Quem é que vai ser meu F2 agora? Meu F2 vai ser igual a 1 sobre 4π é zero. Note, olha o que eu vou fazer aqui agora. Ó. Tem esse 2 aqui? Simplesmente vou botar ele aqui para fora, tá? Só estou passando para cá e estou escrevendo, ó. Qzão, Qzinho sobre R ao quadrado, tá? Por que que eu fiz isso? Porque a gente pode ver aqui o quê? Que isso daqui, certo? Que está aqui dentro, é F1. Se isso daqui é F1, o que é que eu posso fazer? Eu posso escrever o meu F2, certo? Meu F2 como sendo 2F1. Estamos tratando só do módulo da força. Eu não estou relacionando mais com nada. Pela mesma lógica que eu usei para F2, eu posso chegar aqui e escrever que F3 é 3 vezes F1. Pronto. Está aqui uma maneira da gente expressar essas forças. E aí a gente sabe o quê? O somatório das forças que estão atuando ali sobre o corpo, entendeu? A força resultante vai ser dada pelo somatório das forças, né? Então, a força resultante, vetor força resultante, é o somatório de 1, nesse caso, até 3 de Fi. Vai ser assim que a gente vai encontrar cada uma dessas forças. Mas tem um detalhe. Essas cargas, elas estão distribuídas no triângulo, certo? E existe uma relação entre elas. E aqui é que está o pulo do gato. A gente vai fazer agora determinar as relações cartesianas dessa força. O primeiro passo que eu vou fazer é o seguinte: eu vou pegar aqui e eu vou colocar um sistema cartesiano. Onde aqui a gente tem o y e aqui eu tenho o x. E o pulo do gato aqui, na questão propriamente dito, está aqui, ó. Eu vou colocar a carga Qzão no zero desse sistema. Por que, que eu estou colocando no zero? Porque vai servir com isso para que a gente trace as nossas forças em relação aos seus ângulos. Note que o seguinte, aqui a gente pode ver, ó, eu vou pegar esse triângulo e vou redesenhar só uma carguinha aqui agora, ó. Tá aqui o triângulo, certo? Eu vou botar aqui a nossa carga no meio, Qzão, e vou pegar aqui essa carga daqui, que é 3Q, tá? Note que o seguinte, ó, essa carga, ela tá fazendo uma força repulsiva. Então, ela tá querendo afastar Qzão. A força 3, assim como todas as demais forças, são uma força repulsiva, porque é a força que está atuando sobre Qzão que a gente está fazendo, tá? Não é sobre 3Qzinho. Então, note que o seguinte, o ângulo que essa carga está fazendo com a normal é justamente essa diferença aqui, ó. Esse triângulo daqui, ele é um triângulo equilátero, ele tem lados iguais. Então, cada um desses ângulos aqui é o quê? São 60 graus. Se é 60 graus, e aqui está cortado no meio, esse ângulo que está sendo feito aqui, tá? É o ângulo de 30 graus.
Por que que isso aqui é importante? Porque na hora que eu for escrever a minha força F3, vou botar aqui F3, ó, ela é uma força de afastamento, tá aqui o meu F3, ela vai estar fazendo um ângulo em relação ao eixo X. Lembrando que a gente sempre faz essa questão de ângulo em relação ao eixo X. Que ângulo é esse daqui? Esse ângulo aqui é 30 graus. Isso aqui é deveras importante para que a gente faça o cálculo da nossa força F3, ok? Aí vamos lá. Agora eu vou pegar aqui no triângulo, ó, e olhar para essa partezinha daqui, essa extremidade direita aqui, tá? Quem é que eu tenho aqui? Eu tenho Qzinho. Qzinho vai ter uma força repulsiva. Para onde é que Qzinho vai fazer essa força repulsiva? Para cá. Ela vai ser uma força, pelo menos no desenho da gente aqui, ela vai ser simétrica à força de F3. Agora a intensidade dela é menor, né? Então, ó, ela vai estar aqui, F1, certo? E eu poderia chegar aqui o seguinte, ó, eu poderia colocar aqui o ângulo, a gente pode fazer dessa maneira, botar esse ângulo aqui 30 graus, o ângulo em relação à força. Mas todos os nossos ângulos, ele tem que ser em relação a quem? Tem que ser em relação ao eixo X do primeiro quadrante. Então, ó, se eu pegar aqui, ó, daqui até aqui tem 90. Aqui tem 90 também, só que está faltando 30. Então aqui tem o quê? Mais 60. Esse ângulo daqui são 150 graus, tá? Então, a força F1 está fazendo um ângulo de 150 graus em relação ao eixo X. E, por fim, a última força que resta para a gente trabalhar aqui é a nossa força. Eu vou tentar botar isso aqui de laranja, amarelo, branco. Vou tentar botar o roxo aqui, tá? Então, repare só. Olha só, como é que está essa força daqui? F1, 2Q, ele está absolutamente em cima, na vertical, em relação a Qzão, tá? Então, eles estão ali, ó. Em relação a esse daí, estão na mesma linha um do outro. Então, eu posso chegar aqui e dizer o seguinte, ó. A minha força F2 é essa daqui, ó. F2 é essa força daqui. Que ângulo é que F2 está fazendo com o sistema de eixo? Ele está fazendo 90, 180 e aqui, ó, 270 graus. Então, eu tenho aqui as minhas três componentes das forças. É, Nesse caso daqui, no sistema cartesiano. O que é que falta para mim fazer agora? Eu preciso escrever essas forças em relação às suas coordenadas. Qual é o meu primeiro passo para fazer isso? Vou pegar as minhas forças aqui todas em separados. Como é que eu faço aqui? Eu vou manter aqui a cor rapidinho. Olha só. F3. O vetor F3, ele vai ser uma combinação de quê? Todo vetor é isso, né? No eixo, no caso aqui agora a gente tem um eixo cartesiano, né? Isso aqui vai ser F3 de x na direção y mais F3 de y na direção j. Certo? Aí a gente pode pegar aqui, ó, e a gente vai fazer o nosso triângulo. Qual é a relação que ele está fazendo aqui, ó, em relação a x? Isso aqui é 30 graus, 30, 30 graus, certo? Esse daqui é o nosso F3x, e aqui, ó, eu vou fazer o nosso F3y. Então, em relação, eu posso escrever aqui, ó, que o cosseno de 30 graus, ele vai ser igual a quem? O cateto adjacente, ou seja, F3x sobre a hipotenusa, que é F3, de maneira que F3x
vai ser f3 vezes o cosseno de 30 graus, tá? Da mesma maneira, a gente vai poder escrever que f3 de y vai ser f3 vezes o seno de 30 graus, tá? Com isso daqui em mente, eu vou reescrever o meu vetor. Como é que fica isso aqui, ó? O vetor f3, em termos das suas coordenadas x e y, ele vai ficar como? Vai ficar f3, certo? Quem é o cosseno de 30 graus? O cosseno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, vou substituir logo esse valor aqui, e mais quem? Mais f3, certo? Vezes meio, que é o valor do seno de 30 graus na direção J. Eu posso botar aqui F3 em evidência e escrever que isso aqui é F3, abre parênteses, raiz de 3 sobre 2 e mais meio J. E tá aqui quem é a minha componente F3. Podia escrever aqui logo em termos de F1? Podia, mas vou deixar assim por enquanto, tá? Vamos olhar aqui a nossa componente F1. Como é que fica o F1 ali, ó? Olha o ângulo que ele está fazendo. Então vamos lá, aqui. F1, ele está fazendo o seguinte ângulo aqui, ó. E aqui de cara tem um pulozinho do gato que é o seguinte. Se eu quiser usar 30 graus aqui, eu posso usar esse 30 graus. Não tem problema nenhum. Desde que você tenha noção que você está no segundo quadrante. E se você está no segundo quadrante, a sua componente x, f, f1x, ela é negativa, tá? Ou seja, ela está indo da direita para a esquerda. Então aqui, ó, ela é negativa. A sua componente F1y, ela é positiva. Você pode usar essa relação sem qualquer problema. Você pode também chegar aqui e usar o ângulo de 150 graus. Não tem bronca com relação a isso, tá? Eu vou deixar assim, perdão, não vou deixar assim não. Eu vou escrever em relação ao ângulo de 150 graus que eu prefiro. Então, o meu F1, certo? Ele vai ser F1x, tá? Perdão, na direção I, mais F1y na direção J, onde a gente sabe o quê? Que isso aqui vai ficar igual. Da mesma maneira que a gente traça o triângulo retângulo para F1, F3x, eu vou fazer para F1x. E aqui a gente vai ter o seguinte, ó, isso aqui vai ser F1, cadê? Ah, sim. Isso aqui vai ser F1 vezes o cosseno de 150 graus, tá? Na direção I, mais F1 seno de 150 graus na direção J. De maneira que a gente pode escrever aqui, ó, que o vetor F1 vai ser igual a quem? Vai ser igual a F1 vezes menos raiz de 3 sobre 2, tá? Essa componente ela é negativa na direção I, mais F1 vezes meio na direção J. Da mesma maneira aqui, ó, eu escrevo que meu F1 é igual, meu vetor F1 vai ser F1, abre parênteses, menos raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais meio na direção J. Tá aqui o meu F1, certo? Fica faltando para a gente aqui calcular apenas o nosso F2, e aí a gente sabe que o ângulo de F2 é 270 graus, tá? Então vamos lá, ó. F2, da mesma maneira, ele vai ser
F2x sem esse F2x na direção I mais F2y na direção J. E aqui o ângulo que a gente está fazendo, θ, é 270 graus, tá? Se a gente for reparar só no desenho que a gente está vendo aqui, ó, olha só, ele é vertical para baixo, certo? Ou seja, ele só tem a componente y. E essa componente y ainda é negativa. Então a gente sabe o quê? Que f2 de x é zero, porque o cosseno vai ser zero, e o seno vai ser o quê? Menos 1, tá? Então, só para a gente não ficar perdendo tempo nessa determinação aqui, f2, o vetor f2, vai ser igual a f2, abrindo parênteses, zero na direção i, menos 1 na direção j. E aqui eu tenho as minhas três componentes do vetor, tá? Com essas três componentes do vetor que eu tenho, deixa eu ver quem foi que entrou. Ou para Raquel, tá me ouvindo bem aí? Tá tudo ok? Qualquer dúvida pode parar a aula aí e perguntar, tá certo? Então vamos lá, prosseguindo. Com essas três componentes, o que é que eu vou fazer? Ó? A gente tinha lá definido, ó, que a força resultante é o somatório de 1 até 3 de Fi. Ou seja, a força resultante vai ser F1 mais F2 mais F3. Prosseguindo aqui, ó, a força resultante vai ser quem é o meu F1, certo? O F1 eu tinha calculado, o F1 tinha calculado ali, ele ficou sendo o módulo de F1, abre parênteses, menos raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais meio na direção J, certo? Quem é o nosso F2? O nosso F2, ele fica sendo F2, 0 na direção I, menos 1 na direção J, mais o nosso vetor F3, cadê ele aqui, ó? F3 é F3, e aqui fica raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais meio na direção J. Tudo que eu preciso agora é simplesmente separar cada um desses vetores, ok? Mas tem uma coisa que eu sei. A gente já tinha visto lá. F3 é igual a 3F1. F2 é igual a 2F1. Bom, F1 é igual a F1, obviamente, né? Por que eu estou falando isso? Porque agora, quando a gente vai fazer essa relação e descobrir qual é a resultante, eu vou substituir esses valores. Então, como é que fica aqui, ó? A minha força resultante, ela vai ser igual F1, novamente se mantém aqui, raiz de 3 sobre 2, na direção I, mais, aí fica meio, na direção J, mais, e agora aqui, ó, no lugar de F2, eu vou botar o quê? 2, F1, 0 na direção I, menos 1 na direção J, mais 3F1, e aqui, ó, raiz de 3 sobre 2 na direção I, mais meio na direção J. Como é que eu faço aqui agora? Simplesmente vamos separar quem é I e quem é J. Nada mais do que isso. Então, ó, F de R, separando todo mundo que é I, fica quem? Vai ficar menos raiz de 3 sobre 2 F1,
tá? O outro é zero, já vou botar direto aqui, zero, vezes F2, no caso, vou deixar só o zero mesmo, tá? Mais zero, que a gente já sabe que é zero. E aqui fica mais 3 F1 raiz de 3 sobre 2. Tudo isso aqui, ó, em qual direção? Na direção I. E para a direção J ficou quem? Só para a gente coisa aqui, ó. Eu cancelei aqui quem? Os Is. Agora sobrou quem? Os J's. Isso aqui ficou, ó, F1 sobre 2, F1 sobre 2. Agora, menos 2 F1, tá? Porque eu já estou fazendo aqui o produto, 2F1 vezes menos 1, mais 3 sobre 2 F1 na direção J. Tudo que eu fiz aqui foi separar cada versor aqui. Ou seja, I com I e J com J. E agora tudo que eu preciso fazer simplesmente aqui, ó, é separar. Se a gente for ver aqui, ó, isso daqui vai ficar. Eu posso botar raiz de 3 sobre 2 em evidência, sobrando F1. 3F1 menos 2F1 vai ficar 2F1. Então, isso aqui, ó, FR vai ser igual a 2F1, que multiplica raiz de 3 sobre 2 na direção I, tá? Então, ó, só fazendo a continha aqui, mais quem é que ficou o nosso J? Olha aqui o nosso J. Aqui a gente tem 3 meios, 2 meios. Eu poderia escrever o seguinte aqui, ó. Só a termo de curiosidades. Eu vou apagar o 2 aqui, tá? E vou escrever 4 sobre 2. Para a gente ter aqui o mesmo índice, o mesmo denominador. E aí, como é que fica aqui, ó? Vai ficar 1 mais 3, 4, menos 4, 0. Então, isso aqui fica 0 na direção J. Então, o meu vetor resultante aqui, ó, opa, perdão, faltou aqui simplesmente a gente eliminar esse 2 aqui, ó, tá? De maneira que eu vou ter aqui que a minha força resultante vai ser raiz de 3 F1 na direção I, mais 0 na direção J. Essa é a minha força resultante, tá? Eu ainda posso escrever de outra maneira? Posso escrever de outra maneira. Eu posso escrever que FR vai ser igual a raiz de 3. Quem é F1? F1 é 1 sobre 4π, é zero, que multiplica quem? Multiplica Qzão vezes Qzinho sobre R ao quadrado na direção I, mais zero na direção J. E aí ele pede, esse aqui é o nosso vetor, certo? Com esse vetor daqui, a gente já pode saber em que quadrante está. Ele está no primeiro quadrante. Olha só, a gente tem o x positivo e o nosso y, ele é nulo. Então a gente sabe que ele está no primeiro quadrante aqui, ok? Então, a gente está vendo aqui que ele está correndo qual ângulo? O ângulo de 0 grau, ou seja, ela está indo da esquerda para a direita. Então, vamos lá aqui, ó. Direção 0 grau, certo? Sentido da esquerda para direita. Opa, quem está falando? Opa, Sandra, tô lhe ouvindo agora, tá? Não sei o que foi, se você perguntou alguma coisa, mas enfim. Só para a gente finalizar, se não tiver nenhuma pergunta,
Da esquerda para a direita, e falta o módulo disso daqui, né? Quem é que vai ser o módulo disso? O módulo disso vai ser isso daí mesmo sem o vetor. Então, a nossa força resultante, ela vai ser raiz de 3 sobre 4π é zero, Qzão, Qzinho, sobre R ao quadrado. Tá aqui essa primeira questão. É uma questão bonita, é trabalhosa, mas não é difícil, certo? Mas de onde que vê essa direção do ângulo? Bom, primeiro de tudo, os vetores que a gente obteve aqui, certo? No final. Aqui, você está vendo, olha. Você não tem componente y. Você está Ah, vendo? tá. Tô Então, vendo. ele está se movendo só em que componente? Na componente x. Essa é a direção da partícula, Sim. tá? Então, ó, ela está indo da onde? Da esquerda para a direita, porque o valor dela é positivo. A gente sabe isso. Que Ah, quadrante ela tá. está? Ela está no primeiro quadrante. Você pode dizer também que ela está no quarto quadrante, se você quisesse fazer isso, entendeu? Porque não teria como distinção. Ó, Entendi. a partícula está aqui, fazendo esse movimento aqui, ó. Tá vendo? Sim. Então ela está ali, no eixo X, positivo. Ou seja, da esquerda para a direita e o ângulo é 0 grau. Ou Tá, 360, entendi. no seu caso, né? Mas eu acho melhor 0 grau. Tá bom? Tá bom, obrigada. Ok, então a gente volta em alguns minutinhos, ok? Até já. Até já.